sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Se o professor enviar algo para ser lido, leia antes. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula e faça as atividades com base nas videoaulas, ok? Hoje eu vou ensinar vocês sobre locução adjetiva. Vocês podem acompanhar na página 43 do livro Gramática e Ortografia. Então vamos ver primeiro o que é uma locução adjetiva, ok? Locução adjetiva é a expressão que tem o valor de adjetivo, caracterização do substantivo, e é representada por mais de uma palavra. Então, o que isso significa? Vamos por partes. Então, o que é uma expressão que tem o valor de adjetivo? Expressão é uma frase a qual você fala, tá? Existe essa nomenclatura em matemática, só que lá é a expressão numérica que você vai resolver. No português, quando nós falamos em expressão, é uma frase, ok? Ou é uma parte de um contexto, tá? Que tem um valor de adjetivo. Nós vamos relembrar depois o que é adjetivo. Primeiro, eu dei exemplos aí de tanto dos adjetivos quanto de locução adjetiva. Ele me fala que a locução adjetiva é representada por mais de uma palavra. Então, vamos ver primeiro o que é isso, ok? Eu coloquei lá no exemplo, Fernanda tem atitudes de criança. Quando eu falo que Fernanda tem atitude de crianças, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que ela tem atitudes infantis, não é verdade? Não é a mesma coisa quando eu falo atitude de crianças e atitudes infantis, é a mesma coisa. Só que a diferença é que eu estou usando a locução adjetiva e o outro o adjetivo, ok? Então, quando eu digo Fernanda tem atitudes de criança, como eu tenho mais de duas palavras aí, igual falou ali, ó, por mais de uma palavra, eu tenho duas palavras, de, né, que é preposição que vocês vão estudar mais para frente, e criança. Quando eu tenho duas palavras, eu tenho o quê? Uma locução adjetiva. Embaixo na minha frase, quando eu tenho apenas uma palavra, infantis, eu tenho o quê? Um adjetivo. Então, essa aí é a diferença, ok? Na locução adjetiva, eu vou ter mais de uma palavra, como de criança. E no adjetivo, eu vou ter uma palavra só, infantis. Então, quando eu digo Fernanda tem atitudes de criança, se eu quiser dizer Fernanda tem atitudes infantis, eu estou me referindo infantis a de criança, tá? Infantis adjetivo, de criança locução adjetiva. Quando eu digo a comida estava sem cheiro é uma locução adjetiva, duas palavras. A comida estava inodora, eu quero dizer que ela estava sem cheiro. É a mesma coisa, só que embaixo eu estou usando o quê? Um adjetivo, ok? Então, eu primeiramente gostaria que vocês entendessem essa diferença. Quando eu tenho uma locução adjetiva, eu tenho duas palavras, ok? Quando eu tenho uma palavra, eu estou fazendo uso do adjetivo, tá bom? Então, vamos relembrar o que é um adjetivo, que serve para modificar um substantivo, acrescentando uma qualidade ou principalmente uma característica, tá bom? Lembrem-se que eu falei isso em uma das nossas aulas, eu falei sobre adjetivo. E eu disse o quê? Que adjetivo não é a classe gramatical que eu faço apenas, que eu dou apenas qualidades ao meu substantivo. Não. Principalmente é o quê? A característica. Porque se eu digo alguma coisa como chato, preguiçoso, eu estou dando uma referência ao substantivo. Agora, quando eu digo legal, gentil, simpático, é uma qualidade e também é um adjetivo, ok? Então, exemplo, a aluna gosta de literatura juvenil. Quando eu digo que ela gosta de literatura juvenil, eu estou aí falando que juvenil é um adjetivo, por quê? Porque está caracterizando o gosto dessa aluna. Ela poderia gostar de literatura infantil, de romance, mas ela gosta de literatura infantil, ok? Então, no exemplo acima, literatura juvenil é um adjetivo que está caracterizando o substantivo aluna, tá? Então, isso que são adjetivos.
É quando eu caracterizo, quando eu qualifico o meu substantivo. Bom, mas vamos relembrar então o que são substantivos? Porque se eu estou caracterizando esse substantivo, eu tenho que saber o que é um substantivo. E substantivo é a classe gramatical que nomeia, que dá nome a tudo. Exemplo, a objeto, a pessoas, as cidades, tudo que está à nossa volta tem nome, não é verdade? Por exemplo, você mesmo, aluno e aluna, tem um nome, não é? Então, eu me chamo Adriana. Então, esse é meu nome, é um substantivo próprio. Porque os nomes, eles são substantivos próprios, tanto que eu tenho que escrevê-los com a letra maiúscula, independente se eles estão no início, no meio ou no final da minha frase. No início, no meio ou no final do meu texto. Sempre letra maiúscula. Assim como acontece em cidades, estados, países, nomes de oceanos, nomes de rios, sempre letra maiúscula, ok? Então, se substantivo é a classe gramatical que dá nome, vamos ver alguns exemplos. Objetos, eu coloquei tesoura, cadeira, lápis, mas objetos é o que mais eu tenho aí de dar, para dar exemplos. Você mesmo que está assistindo a videoaula, o que você tem ao seu lado que são objetos e que você pode me falar, me dar exemplo aí de substantivo comum, simples? Tenho certeza que vocês estão com o livro, né? Na televisão, ou no notebook, ou no celular. Tudo isso é objeto. Caderno, lápis, borracha, tudo isso são objetos. Bolsinha para guardar os lápis. Tudo são objetos. Então, faz parte dos substantivos, ok? Pessoas, é como eu disse, são nome. Nome das pessoas. São os nomes. Ana Luísa, Ana, Sol, Luísa, Bruno, Marcos, Matheus, Adriana. Nomes, ok? Cidades, estado, país. Eu coloquei o nosso. Belo Horizonte, a nossa cidade, né? A maioria mora em Belo Horizonte, mas pode morar em Ibirité, em Sarzedo, em Brumadinho, ok? Minas Gerais, nosso estado, e Brasil, nosso país. Mas são todos, né? Eu dei exemplo em nosso, mas Estados Unidos é um outro país, Canadá, um outro país, ok? Washington é uma cidade dos Estados Unidos, Flórida, e assim por diante, ok? Ou seja, nomeia tudo que está à nossa volta. Foi o que eu falei anteriormente. Tudo que eu dou nome é um substantivo. Então, se eu caracterizo o meu substantivo, eu estou caracterizando o que eu estou dando nome na minha frase, tá? No caso ali, a aluna gosta de literatura infantil, por que a aluna é o meu substantivo? Porque eu estou dando nome àquela pessoa, a aluna. E esse substantivo está vindo antes do artigo. E toda vez que eu tenho uma palavra antes do artigo, aí ela vai ser substantivo mesmo. Vocês vão ver mais para frente que mesmo tendo uma outra classe gramatical, se eu uso o artigo antes, é porque ela vai se transformar, essa nova classe gramatical vai se transformar em substantivo, vai ser uma nova classe gramatical, tá? Se eu disser assim, o mar é azul, azul é o quê? Um adjetivo do mar, porque eu estou caracterizando a cor do mar. E se eu digo o contrário, o azul do mar, aí azul se transformou em substantivo porque eu coloquei azul antes do artigo, ok? Então, adjetivo, eu caracterizo o substantivo. Substantivo, eu nomeio, eu dou nome a tudo, ok? O adjetivo literatura juvenil corresponde à locução adjetiva de jovem, tá? Então, quando eu falo juvenil, eu quero dizer de jovem, ok? Então, as locuções adjetivas são usadas para refinar o discurso, realçar a linguagem para torná-la mais dinâmica. O que eu quero dizer com isso, turma? Vamos ver nos exemplos? Olha, quando eu coloco assim, o café da manhã foi farto, eu posso substituir essa locução adjetiva pelo adjetivo o café matinal foi farto. Só que quando eu digo assim, matinal, eu sei que vocês sabem que é pela manhã. Porém, pode ser que uma pessoa não entenda que eu estou querendo dizer que foi no período da manhã. Então, quando eu digo café da manhã, eu estou especificando melhor, ou seja, quando eu faço o uso da locução adjetiva, eu estou fazendo o quê? Refinando o discurso, realçando a linguagem, tornando-a mais dinâmica, mais compreensiva, ok? Outro exemplo, as árvores com flores estavam decorando a rua. Quando eu digo as árvores com flores,
com flores é a minha locução adjetiva, tá? Então, como que eu substituo essa locução adjetiva pelo meu adjetivo? O que que eu faço? Eu uso as árvores floridas. Estavam decorando a rua, ok? Então, floridas já é um adjetivo. As ondas do mar estavam fortes. Do mar, locução adjetiva, duas palavras. As ondas marítimas estavam fortes. Marítimas, adjetivo, que correspondem do mar, corresponde do mar. A mesma coisa, floridas corresponde com flores e matinal corresponde da manhã, ok? Nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo correspondente. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu digo assim, ó, as árvores da casa de Regina estavam sem flores. Se eu quiser substituir essa minha locução adjetiva por um adjetivo, qual adjetivo que eu daria? Não tenho, porque eu não posso dizer as árvores da casa de Regina estavam em Florida. Isso não existe, ok? Então, nesse caso, eu só posso fazer uso da locução adjetiva, tá? E não de um adjetivo. A aula de história foi adiada. Como que eu substituo de história? A aula historial não existe. Então eu tenho que usar apenas a locução adjetiva. Marcelo fez uma sala de televisão em sua casa. Como que eu substituo de televisão? Marcelo fez uma sala televisiva? Não tem como. O dente de leite de Luísa caiu. Como que eu substituo de leite? O dente mole, o dente não tem como, ok? Então, isso que eu quero dizer quando eu digo que nem toda locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo correspondente. Alguns sim, igual nós vimos. Da manhã matinal com flores floridas, do mar marítimas. Outras não. Há também locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos que indicam locais de origem. O que isso significa? Local de origem? Local de onde, por exemplo, nós nascemos. Exemplo. As praias do Ceará são calmas e cristalinas. Eu posso dizer as praias cearenses. Então, do Ceará, locução adjetiva, cearenses, adjetivo. A cidade de São Paulo é melhor profissionalmente. A cidade paulista de São Paulo, locução adjetiva, paulista, adjetivo. O queijo de Minas é o mais gostoso. Isso com certeza, né? Nós somos aí a evidência do leite, do queijo. Vocês vão estudar isso em história. Então, o queijo de Minas é o mais gostoso, eu posso substituir pelo queijo mineiro, é o mais gostoso. Então, nesse caso, eu tenho locuções adjetivas que correspondem também aos adjetivos, que são chamados de locais de origem, tá? Então, do Ceará, de São Paulo, de Minas Gerais, locução adjetiva. Cearenses, paulista, mineiro, adjetivo, ok? Bom, terminando essa parte de locução adjetiva, vamos falar um pouco de ortografia. Vamos falar hoje da letra H. Onde e quando eu uso a letra H? A letra H, ela não tem som, né? Ou seja, valor fonético. Quando eu falo em valor fonético, eu estou dizendo produção de sons, porque fonético significa som das minhas palavras, o som das minhas letras. Toda letra tem um som, não é verdade? Quando eu digo, por exemplo, K, ou lá, ou tá, eu tenho o som de duas letrinhas aí, do P e do A, ó, pá, dá, tá vendo? Mas e quando eu tenho uma palavra escrita com H, eu não tenho o som do H, não é verdade? Exemplo, hipopótamo começa com H, e eu tenho o som a partir do I, eu não tenho o som do H. Não é verdade? Então, o que acontece? O H ele não tem valor fonético. Por que então nós temos que escrever algumas palavras com H? Vamos ver a historinha do H. As pessoas, né, que fizeram a gramática, que transformaram a gramática no que ela é hoje, conservaram a escrita dessa letra pela tradição, ou seja, porque algumas palavras eram escritas com H e vinham do latim. Exemplo, hoje vem do latim hodie. Não é, professora? Mas o que é latim? Um pouco de história.
A língua latina, ou latim, é uma antiga língua indo-europeia do ramo itálico, originalmente falado no Lácio, a região do entorno da cidade de Roma. Ela surgiu na região do Lácio, próxima à cidade de Roma Antiga, na Antiguidade, e tornou-se a língua oficial do Império Romano, e na Idade Média foi adotada pela Igreja Católica Romana. Na Idade Média, a grande maioria das regiões usava o latim. Então, o latim era uma língua falada bem antigamente, né? Porque essa questão aí da Idade Média, vocês vão estudar em história. Idade Média, a Idade Romana, tudo isso é bem antigo. Quando vocês estudarem isso, vocês vão ver. Então, o latim era uma língua falada assim como a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, tá? Só que hoje, atualmente, essa língua, ela não existe mais. Ela não existe em que sentido? Não tem nenhuma região que fala o latim. O que conservou foi a letra H que veio dessa língua. Ai, professora, é muito confuso isso, porque como que eu vou saber se uma palavra é escrita com H ou não? Bom, o que nós vamos fazer? Por ser uma letra que não tem regra ortográfica, porque ela não tem regra para ser usada, e nem som, né? Como sabemos se uma palavra inicia ou não com H? Ótima pergunta. Mas lembre-se que isso não acontece apenas com a letra H. Muitas letras do nosso alfabeto nos remete dúvidas na escrita e não existe uma regra para ser seguida. Para tirar as dúvidas, temos que consultar o quê? O bom e velho dicionário. Ficar atento ao escrever, ler bastante e memorizar a escrita das palavras. O que isso significa? Não decorar. Memorizar não é decorar. Quando eu memorizo, eu não esqueço. Quando eu decoro, eu esqueço. Memorizar é o que? Você vai escrevendo tanto aquelas palavras que, por fim, você automaticamente vai saber que elas são escritas com H, ok? Então, para isso, eu tenho que ler, eu tenho que prestar atenção quando eu escrevo, e quando eu escrever uma palavra, não errá-la novamente. Se eu escrevo hino sem H, e eu consulto o dicionário, eu vou ver que ela é escrita com H. Quando eu for escrever hino de novo, eu tenho que prestar atenção. Poxa, opa, já escrevi essa palavra, então ela tem H. Eu sempre vou usá-la então com H, ok? Eu fiz aí alguns exemplos de palavras escritas com H, que eu coloquei para vocês. Olha, hino, história, hálito, habilidade, helicóptero, hélice, homem, honesto, humildade, humor, Hércules e Hélio. Essas duas, Hércules e Hélio, são escritas com letra maiúscula porque são nomes de pessoas, tá? Essas palavras são escritas com H e muitas outras também. O que vocês vão fazer para vocês identificar? Vocês vão fazer os exercícios das páginas 63, 64, 65 do livro de português, tá? Que fala sobre locução adjetiva e o uso do H, e as páginas 43, que é somente leitura, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 do livro Gramática e Ortografia. Por quê? Professora, tem muito exercício? Não. Vocês vão ver que tem páginas que são somente leituras, tá? E outras é para vocês fazer o quê? Tudo que nós estudamos, vocês precisam praticar. Senão vocês vão esquecer. E vocês praticam como? Fazendo os exercícios. Então, nessas páginas estão os exercícios do que nós estudamos hoje, sobre locução adjetiva e a letra H, a ortografia, ok? Bom, eu encerro por aqui a aula. Espero que todos tenham compreendido. Se não, voltem à videoaula, tá bom? E lembrem-se, sempre no caminho certo.